A paz, nós vamos ler hoje um texto muito conhecido, parábola do filho pródigo. Talvez não muito usado aqui nesta igreja, né? Porque a maioria das vezes sou eu quem prego e quase eu não uso esse texto. Mas nós vamos utilizá-lo hoje, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. E nós não vamos falar exatamente do filho pródigo, até porque essa não é a parábola do filho pródigo. Primeiro, em nenhuma das linhas diz que o filho era pródigo. 2, e nenhuma confirmação de que seja de fato uma parábola. Por quê? Porque Jesus começa a dizer um certo homem, e quando ele fala um certo homem, ele está definindo. É como se ele dissesse o homem, ou aquele homem. Então, pode não ser uma parábola, e ela também não fala de filho pródigo. Ela fala de outras coisas. Mas nós vamos ler. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu tenho é teu. Amém? Nós poderíamos falar a mensagem mais direta desse texto, que é o filho pródigo, aquele que um dia abandonou a casa do seu pai, e quando estava longe, se achou, a realidade, e percebeu que ele estava no lugar errado. Então ali descobre que fez uma besteira, ter pegado os bens que lhe pertencia e destruiu tudo. Então ele resolve voltar para a casa do pai. Esta é a mensagem principal do texto. E ele, apesar de ter feito uma bobagem,
e um dia ter desprezado a casa do pai, o pai o recebe de novo como filho. E festeja, está alegre por isso. E isso tem a ver com a parábola que Jesus conta antes, das 100 ovelhas. Tinha 100 ovelhas, e uma se perdeu, e o pastor foi atrás dela, e achou ferida, e curou, e trouxe, e festejou. Mas quando o pai está festejando, o filho mais velho, que agora está no campo, chega e pergunta: o que está acontecendo? Que festa é essa? Então é noticiado que ali se alegrava com a volta do filho que partiu, e agora voltou com saúde. Então ele ficou zangado e não quis participar da festa. E o pai saiu e tentava consolar. E ele então disse: eu te servi toda a vida, sem transgredir um só mandamento, e tu não me deste um cabrito para comemorar com os meus amigos. E o pai então diz: eita, tudo é teu, como é que eu não te dei um cabrito? E o texto, quando fala disso, ele fala do perdido, que é a outra parábola, da dracma perdida, que a mulher perdeu a dracma dentro de casa, e esse está perdido dentro de casa, e talvez mais perdido, talvez numa situação de pior. Por quê? Porque o outro lá reconhece que perdeu tudo, mas esse está dentro de casa e não reconhece. Está falando de quê? De pessoas que estão dentro da igreja e não reconhecem que perdeu o pai. Mas esse jovem deixa claro a intenção do seu coração. Tu não me deste um cabrito para comemorar com quem? O irmão dele tem o quê? Raiva. Está com ódio do que o irmão voltou e foi bem tratado. Aí suspeita até que esse irmão partiu por causa dele. Foi ele o culpado da partida do irmão. Então, ele está indignado porque queria um bode para comemorar com quem? Aleluias. Mas eu não vou falar dele também nessa noite. Eu vou falar do erro do pai dos filhos. E qual foi o erro do pai? Os irmãos falam: mas você vai achar erro aí? Foi Jesus que contou. Primeiro, isso não deve ser uma parábola. Deve ser um acontecimento que aconteceu em determinadas épocas. Jesus, quando fala todas aquelas parábolas, não quer dizer que não eram histórias conhecidas e que ele usava para entendimento das pessoas. E como o texto diz que é um certo pai, pode ser uma história verdadeira, mas pode ser só uma ilustração. Indiferente de ser uma história ou uma ilustração, Jesus diz o que queria dizer. Só que no texto há um erro. Primeiro, o filho mais novo lhe pede a herança. Ele não pode dar a herança ao filho mais novo e deixar o filho mais velho sem herança. Se ele repartir a herança, tem que ser com. Então ele dá para os dois. Aí lá na frente o filho mais novo: ó, aqui não deu para mim, vamos embora. E vai. O filho mais velho recebe a sua herança, mas está na casa. E qual foi o erro do pai? Distribuir a herança antes da hora. Porque se ele quisesse que... Os irmãos estão assim porque fica parecendo que é Deus. É uma parábola. A parábola vai mencionar alguma coisa, mas é uma história. Ele não deveria ter dado aquela herança, porque o filho não estava preparado para recebê-la. Mas como se trata de Deus, Deus sabe consertar até quando Ele concede coisas que não deveria conceder. E nós vamos falar dele, e para falar desse pai, agora não vou falar de Deus, estou falando do pai da parábola, não estou falando de Deus, porque na parábola Deus representa esse pai, mas eu estou falando do pai da parábola. Mas agora nós vamos falar o assunto que nos é devido, que está no livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4, capítulo 4, 1 a 7.
Gálatas 4, 1 a 7. Depois nós vamos ler uma outra ainda. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é senhor de tudo. Devagar. Paulo está ensinando. O herdeiro tem diferença de... Não tem diferença de quê? Dos escravos. Então, o herdeiro tinha que estar lá com o seu pai, trabalhando do mesmo jeito dos outros, porque eles eram menores. Então eles não tinham direito de sair. E ele nada difere do escravo. Essa palavra escravo porque na a cultura da época o filho trabalhava junto com os empregados. Tanto é que o segundo filho aqui chegou de onde? Já quando a festa estava rolando, chegou do trabalho. Ele estava trabalhando com os outros. E ele chega aqui. E era a opção que tinha dos filhos. Vamos mais um pouquinho. Mas está sobre tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Então, se ele é menor, ele está como escravo. Ele não tem acesso aos bens. E esse tempo fica a critério dos tutores. Se o pai não está vivo, o pai, nesse caso da parábola, o pai não faleceu, e o pai falecesse, ele não podia receber herança do mesmo jeito. Um tutor, no Brasil, é uma autoridade, pode nomear-se um parente, para tomar conta dos seus bens até que ele cresça. Então ele não pode receber os bens, ele tem que ficar ali, e isso Israel na época variava, podia ser antes ou mais do que isso, mas dos 16 aos 26 anos. Os pais já deixavam escrito, minha herança só pode ser passada para os filhos a partir de 20 anos de idade. Então se ele vier a falecer antes, os tutores tinham que cuidar de tudo, até os 20 anos, chegou aos 20 anos e entregava. Isso porque a concepção é de que não pode entregar os bens para menores. Vamos continuar mais. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que restabelecesse uma adoção de filho. Então nós éramos escravos, e veio Jesus, emancipou, vamos dizer assim, e nos deixou agora como filhos. Continua. Para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Mais um. Foi muito. 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus o nosso coração, o Espírito do seu Filho, e nos clama, Abba, Pai. Vamos a Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículo 11 e 12. Hebreus 5, 11 e 12. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Mais um. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Pode deixar isso aí. Então, Deus, em Jesus, nos fez filho. Amém? Hoje é um dia bom para isso, né? Dia das crianças. Homenagem ao Dia das Crianças, falar dessas crianças aqui, né?
Eu sei que algum irmão pode dizer alguma coisa, mas não tem de se queixar, porque já foi criança. Então vamos lá. O filho é menor, não pode receber nada do pai. E por que ele não pode receber? Porque ele é incapaz de gerir aqueles bens. Uma estatística que 99% das pessoas que ganharam prêmios em loterias no mundo, não é no Brasil, com o prazo de 2 anos, estão piores do que quando jogaram. Só 1% prospera. E que mais da metade das pessoas que receberam grandes fortunas em herança, também faliram antes de chegar à próxima geração. Por que isso? Por que essas pessoas que receberam esse dinheiro se deram mal? Porque não era capaz de gerir valores tão altos. Só que nós estamos falando isso aqui no nível material, no nível espiritual. É que Paulo está dizendo, olha, passou muito tempo, vocês deveriam ser mestre, mas ainda precisa de leite. Paulo tem outros textos que dizem a mesma coisa. Vocês, leite vos dei a beber, porque não posso dar alimento sólido. Agora vamos para o mundo espiritual. Deus é rico em tudo que você pensar. Graça, misericórdia, poder, bondade. E eu posso incluir nisso também as riquezas materiais do ouro e da prata. E ama os seus filhos. E como ama? Ama ao ponto da crucificação do seu próprio Filho Jesus Cristo. E tem o prazer, como diz o livro de Hebreus, em doar. Tem o prazer em doar para os seus filhos. Ao ponto de Jesus questionar, dizendo, se pedires ao Pai um pão, Ele não dará uma pedra. Se pedir um peixe, não dará uma cobra. Ele diz, imagine se os pais de vocês fazem isso, imagine quando você pede ao Pai. Agora eu cheguei no lugar. E por que eu peço a Deus e não recebo? Já concluíram a resposta, né? Porque não consegue se dar com aquilo que você está pedindo. Bom, o filho mais velho queria um bode para quê? Para comer com seus amigos. Ele não queria um bode para comer com seu irmão. Ele não queria um bode para dividir com o seu irmão. Vou fazer uma festa, meu irmão chegou, eu vou comer um bode, mas ele, meu irmão foi embora, meu pai está aqui, vou fazer uma festa para comemorar com meu pai. Por que você não tem acesso ao bode? Porque você pensa em comer o bode com quem? Com os amigos. Por que não temos as coisas de Deus? As riquezas insondáveis de Deus? Porque se nos der, vai acontecer igual os acertadores da loteria. Um pouco tempo depois, somos mais miseráveis do que seria antes. É como se pudéssemos ver Deus querendo dar tudo para as pessoas. O pai gostaria de dar tudo para o filho, mas não pode.
O Bruce e a Sofia sobem aqui e de repente pega no violão, alguém corre para tirá-lo. Por quê? Que mal tem pegar nesse violão? Isso é ouro? O que é isso que ninguém pode pegar? Não, é porque eles não sabem se dar com violão ainda. Se um adulto chegar aqui e pegar um violão e dedilhar, a gente fica incentivando. Mas eles são criança, e a gente sabe que eles não sabem se dar com aquilo. Não é que eles têm problema, não é que eles têm qualquer rejeição em usar os instrumentos da igreja, não. Simplesmente, pelo contrário, imagine vocês aí sentados e o Bruce tocando um violão aqui, e gente cantando a música com ele. Que maravilha! Mas ele não sabe tocar. E parece que a gente está tirando uma coisa preciosa da mão dele. Não, nós estamos tirando aquilo o qual ele não pode obter. Deus não está te privindo nada, está tirando aquilo que você não pode obter. Nós questionamos muitas vezes. A igreja deveria ter milagres. E eu mesmo achava isso. Mas supondes que o milagre acontecesse aqui na igreja, os próximos visitantes viriam aqui atrás de quê? Comemorar com o pai? Comemorar com os irmãos? Não. Queria um bode. Eu não ia contar isso. Eu não ia incluir isso no que eu ia falar hoje. Só quando eu cheguei aqui hoje, uma pessoa me procurou e falou: sabe aquela irmã que você orou? Aquela pessoa que você orou na quinta-feira? Mandou te agradecer porque foi curada. Ela estava longe. Quando ele me contou a história, sabia que era uma operação demoníaca. E nós oramos. Aí a gente pergunta: por que curou ela lá, Deus? Por que não curou um dos nossos aqui para todo mundo ficar animado? Não. Eu tenho algo mais precioso para vocês do que a cura. Eu não quero que vocês recebam o bode, o cabrito. Eu quero dar herança a vocês quando puderem usufruir dela. Como podemos nós possuir as coisas celestiais, as bênçãos de Deus, se nós não sabemos lidar com ela? Para quê? Para escandalizar como tantos? Se Deus está está tirando de nós aquilo que nós gostaríamos ter, é porque nós não temos condições de dar com aquilo, nós não temos capacidade de lidar com aquilo. Nos últimos dias a gente tem percebido a bondade de Deus, o favor de Deus. E o poder de Deus, Ele pode fazer absolutamente qualquer coisa. Amém? Mas Ele não faz. É porque Ele não pode te dar isso. Porque se esta igreja, eu estou falando dessa só como exemplo, começar a fazer os milagres, ninguém vai ouvir mais a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é aquela que criou o mundo. É aquela que fez o mar se aquietar. A palavra do Senhor é aquela que nos guia. É aquela que nos dirige. Oh Deus, mas fala. Salmista, 40, lira aqui hoje, 42. Assim como a corça suspira pelas águas, eu anseio por ti, ó Deus. Ah, isso é mentira. Não estou falando a respeito do palmeiras, estou falando a respeito de nós. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma, ó Deus, por ti. É nada, só domingo.
A Bíblia fala que quando nós trabalhamos muito para adquirir coisas materiais, colhemos a corrupção, bens da corrupção. Corrupção que significa coisas que desmoronam um dia. Mas quando nós corremos para adquirir as coisas espirituais, colhemos coisas para a vida eterna. E se nós corremos para buscar as materiais, é porque não há em nós a sede de buscar as espirituais. Se você pedir pão, Ele não vai te dar pedra. O problema é que a gente pede pedra. Não sabe pedir pão, pede pedra. Se pedir peixe, não vai dar uma cobra, mas a gente não pede o peixe, pede a cobra. Que interesse tem Deus em nos dar coisa, o qual vai nos matar, vai nos destruir, vai fazer como fez o filho pródigo, pegar tudo e gastar, vivendo dissolutamente. Poucas pessoas receberam herança, riqueza de Deus. Noé recebeu o quê? O mundo inteiro é seu agora. Tudo é seu. Davi foi rico, Salomão foi rico, Abraão foi rico, Jó era riquíssimo. E quando perdeu tudo, e daí? Deus deu, Deus tirou. Deus deu tudo de novo, quer dizer, 10 vezes mais do que ele tinha. Deus não tem problema de nos dar coisas materiais. Deus não tem problema em nos dar coisas materiais, não. Quantos testemunhos a gente ouve de pessoas que pediram alguma coisa para Deus, e esta coisa tornou o objeto que fez ele afastar de Deus. Foi o caso do filho pródigo. Ele pediu a sua herança e ele foi embora, e a herança que o pai lhe deu serviu para ele afastar do pai e piorar a sua vida. Ele estava na casa do pai, servindo, cumprindo todas as leis, foi para o chiqueiro. Os irmãos estão entendendo a diferença da nossa capacidade? Pedro pergunta a Jesus: Senhor, o que vai acontecer conosco? Nós largamos tudo para te servir. 100 vezes mais, com perseguição, com luta, e a vida eterna. O problema é que nós só queremos só os 100 vezes mais. Falamos durante a semana que muitos fazem coisas para que tenha retorno. Tem gente que é obediente para livrar da mão pesada de Deus que não existe. Tem gente que oferta para receber, abrir as janelas do céu para a vida dele. Tem gente que dizima para que o seu salário não seja corroído. E aí Paulo escreve: meninos, crianças, falando coisas que não dá para escutar, não dá para viver. Todos e qualquer que buscarmos em Deus a sua vontade e o seu querer, Deus está pronto, mas não vai dar. Jesus é muito claro, e esta palavra é pesada: não se põe joias de ouro em focinhos de porcos. É dura essa palavra de Jesus, mas não se põe joias de ouro em focinhos de porcos. Por quê? Todo mundo sabe por quê. As joias devem ficar embelezando o rosto das pessoas, e não entre as fezes dos porcos.
E por que que Deus não nos dá as coisas que nós queremos, que nós almejamos, que nós pedimos? Porque o nosso desejo, ou o desejo das coisas que nós possuímos, que nós queremos possuir, é simplesmente aquilo que nos vai afastar dele. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Será que tem mesmo? Será que nós temos sede de Deus mesmo? Será que nós queremos Deus mesmo? Será que nós estamos com vontade de que Deus ocupar o nosso tempo com Deus? Ou temos um social no espiritual? O que é um social no espiritual? As pessoas comuns, os homens principalmente, da final de semana é dia de futebol, outros é dia de bar, outros é dia de ciclismo, outro é dia de visitar a mamãe. Cada um tem uma coisa para fazer no domingo. Os crentes têm que ir para a igreja domingo. Eles evitam todas essas coisas. E é claro, umas por ser pecaminosas e outras porque ele tem que ir à casa de Deus. E eu poderia dizer, mas é isso? É essa a nossa sede de Deus? Porque se eu tivesse sede de Deus de verdade, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, eu já queria que fosse sábado para voltar domingo. Por isso que Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva fluirão do seu interior. Deus está pronto e tem o prazer de nos dar tudo. Mas como é que vai dar? Para quê? Vocês já ouviram história de pessoas que receberam muito de Deus e jogaram fora? Se tornaram vergonha para a igreja? Eu acho que não falta na nossa memória isso. E eles ainda tiveram a possibilidade de receber. Jogaram fora. Agora vamos pensar. Se Deus nos der determinada coisa, aquilo que você mais deseja, pensa aí. Pensa a coisa que você mais deseja. Se Deus me der isso, muda em que a minha vida? Vai me fixar mais a casa do Pai ou vai me tirar da casa do Pai? Nós falamos na semana sobre riqueza, dinheiro. Para que você quer dinheiro? Para aplicar? Comprar uma fazenda? Fazer uma poupança? Pagar as contas? Esse último parece que alegrou, né? Mas quanto a este último eu vou dizer. Se você ganha 5 mil e está devendo 5 mil, é bom que você ganhe só 5 mil, porque se você ganhar 100, está devendo 100. Seu débito é maior. Quanto? O que eu quero com esse dinheiro, o que eu quero com aquilo que Deus vai me dar, você está pensando em quê? Será que alguma vez você se deparou com a necessidade e disse, Deus, eu gostaria que o Senhor me desse para poder fazer isso para essas pessoas? Deus, se o Senhor me desse, como eu ia ajudar essas pessoas? Aliás, quando o filho mais velho diz
que ele não tem um bode para festejar, o pai diz ele o quê? Tudo é teu. Como assim tudo é teu? Tudo é teu. Não para festejar com os amigos, mas para fazer a festa na casa do pai. Tudo é teu. Não para o seu uso pessoal, mas para fazer a festa em que o pai esteja presente. E o fato de eu não alcançar, não é nenhum embaraço, nem nas leis, nem na onisciência de Deus, nem no meu passado. O fato de eu não ter acesso àquilo que Deus preparou para mim, que é o melhor, simplesmente por falta de interesse. Falta de fome. Fome é a moeda dos céus. O irmão já ouviram falar isso, né? Fome é a moeda dos céus. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem fome, vem a mim e coma. A palavra fome não seria a palavra correta. Talvez vontade é a moeda do céu. Você tem vontade de fazer alguma coisa? Deus vai te dar. Agora, se você está pensando em você e Deus, eu e Deus, se seu pensamento é só você e Deus, não vai rolar, como diz o pastor Luciano. Porque não é você e Deus, é nós e Deus. Deus não é exclusivo seu. Você pode ser exclusivo, mas Deus não é exclusivo. Deus é de todos. E se você deseja alguma coisa para você, e nunca deseja que aquele que tem uma necessidade maior do que você a possua, Deus, eu preciso disso, Deus me dá isso. Mas você vê aquele que não tem nada, e você não pede a Deus por ele. Vou virar o jogo. Se você tem uma carreira espiritual a seguir, você não vê a necessidade daqueles que têm necessidades espirituais, você já não viu nada. Oh Deus, me dá da tua graça, me dá do teu poder. Você não está vendo. Nem aquele que não chegou. Não está vendo aquele que está no mundo descendo ao inferno. Para que eu vou te dar graça? Para que eu vou te dar poder? Para você subir no pedestal? Ei, o meu poder consiste em fazer para o próximo. Então, resume-se a parábola do pai, do filho pródigo. Ele não pode dar a meninos. Ele não pode dar às crianças. Porque a riqueza dada às crianças não só é um desperdício, como é um risco para elas. A riqueza dada a meninos não só é um desperdício, como pode ser a destruição da vida delas. E se eu não tenho, é justamente isso que eu devo pensar. Eu não tenho, não é porque Deus não quer me dar, é porque eu não entendi ainda, eu não compreendi o propósito, eu não sei, se é isso ou para que eu quero isso. Que não pedimos mais o cabrito para o pai. E que não tenhamos inveja dos filhos que voltaram, de onde desperdiçaram tudo. Ou que não sejamos aquele em quem fez o filho pródigo sair de casa por causa das suas atitudes. Deus tem muito para nós, mas não vai dar enquanto nós não tivermos crescido. Maturidade é a palavra. Maturidade é o que Deus olha em nós. Você pode ter tudo pela fé. Não, a fé não vive sozinha. Você pode ter tudo pela fé e a esperança, que é a paciência, faz parte.
mas você não pode ter. Não adianta você ter fé e não ter maturidade. E como se conhece, chega à maturidade? Não é como as crianças que, querendo ou não, chegam aos 18 anos. Paulo está descrevendo ali para eles que o tempo já deveriam ser mestre, mas ainda são bebês. O tempo espiritual não corre com o tempo da lua, né, ou do sol. Ele corre com a experiência e a convivência que nós temos com Deus. Se eu tenho sede de Deus para mim, observe onde nós chegamos. Se eu quero Deus, eu quero o Espírito Santo, eu quero poder, eu quero, parece muito maravilhoso. Mas o salmista diz, eu tenho sede de Deus. Eu quero Ele. Eu quero encher dEle. Eu quero me localizar nele, é nele que eu quero. E o querer Deus, não é querer Deus para você, é querer Deus para todos. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E como filhos nós temos direito de sentar à mesa. Mas se os filhos for menores, não difere dos escravos. Eles não têm anel nos dedos, não manda nada, não pode pegar nenhum bem dos pais. Então a nossa herança está em Cristo. Nós temos herança em Deus, está para nós, mas só vamos receber quando adquirirmos maturidade para ela. Mas se eu não interesso, se eu não tenho interesse, eu vou continuar menino toda a vida. Aí vai ter que de novo falar que Jesus morreu na cruz para te salvar. É tempo de crescermos espiritualmente. Mas se eu não decidir ter maturidade, o tempo não vai me dar. Se eu não decidir ter maturidade, buscar de Deus essa maturidade, não vai. Vamos ficar meninos para sempre. Convenhamos, menino pequeno é engraçadinho e uma maravilha, mas um grandão menino é uma coisa sem graça. Já pensou? Você vai, o camarada chega aí, e aí, esse é meu filho, aquele bitelão, só falando bobagem. Cresceu, mas ainda é criança. Será como Deus está olhando para nós? Paulo olhou dizendo, deveriam ser mestre pelo tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine. Em outras palavras, é comum e natural que uma criança vá ao banheiro e de lá ela grita, mamãe, vem me limpar. Mas de repente entra um marmanjo no banheiro, mamãe, vem me limpar. Que coisa ridícula. E quando eu estou dizendo para Deus determinadas coisas, soa do mesmo jeito. Grandão, mas uma criança. Muito tempo decorrido, é isso que Paulo está dizendo, mas ainda criança. E uma coisa é interessante, só crescemos quando queremos crescer. Agora não é como as crianças naturais, elas crescem com o tempo, mas o tempo é o tempo que ficamos com Deus. O tempo que leva a criança a crescer, para nós, é o tempo em que nós ficamos com Deus. É o tempo que nós buscamos a Deus. É o tempo que nós queremos a Deus. Não aconteceu este tempo, continuamos criança. Então, a decisão é nossa. Deus não pode fazer nada
Alguém poderia dizer, mas cadê as coisas que os apóstolos receberam? Morreram tudo, sem nada. Sabe qual é a riqueza dos apóstolos? Cada um trono na eternidade. Os 12 tronos do Apocalipse. Um para cada um. E olha que eu estou falando, riquezas aqui na terra. Mas ainda há riqueza na eternidade, que também é resultado da nossa vida aqui. Se nós precisamos de maturidade, muito mais da eternidade. E a maturidade que nós temos aqui indica a distância que nós estaremos de Deus lá. Distância lá significa pessoas próximas e pessoas mais distantes. Quer dizer, proximidade com Deus. Nós vamos orar e vamos apresentar o pão e o vinho. O que até nisso, Paulo reclama aos coríntios, né? Até na ceia do Senhor vocês são meninos, faz coisa errada. Vamos ficar de pé. Oh Deus, aqui está símbolo do teu corpo, Jesus, e do teu sangue, o qual nos deste, para estar em nós, para que possamos escolher a herança que temos em Ti, Pai. Quantas coisas preciosas, Senhor, quantos tesouros preciosos o Senhor tem para nós. Quantas coisas maravilhosas o Senhor nos gostaria de ver usufruindo, ó Deus, mas não podes, porque não somos capazes de obtê-las. Oh Deus, nos dê a graça de crescer. Nos dê a graça de voltar a Ti, Senhor, perguntar o que eu preciso aprender, o que eu preciso viver, para chegar, ó Deus, a receber os Teus bens. Oh Deus, me ensina, Senhor, a desejar festejar na casa do Senhor. Nos ensina a buscar a Tua presença, Senhor. Nos ensina a querer as coisas pertencentes a Ti, Pai. Porque até então, corremos desesperadamente, buscando coisas para nós mesmos, para satisfazer o nosso ego, para satisfazer os nossos anseios, quando não sabemos o que devemos pedir, meu Pai. Oh Deus, consagro a Ti este pão e este vinho, e consagra as nossas vidas que iremos participar nesta hora, e que seja, ó Pai, mais uma noite em que a presença do Teu Espírito esteja diretamente nos nossos corpos, e como o Teu corpo, ó Deus, foi nos dado como saúde, e o Teu sangue foi nos dado como purificação, assim seja também nos nossos corpos, o Teu corpo e o Teu sangue nesta noite, em nome de Jesus, amém.